Imagine um país que já foi um dos mais ricos da América Latina, com ruas iluminadas pelo ouro negro do petróleo, e que hoje enfrenta filas intermináveis por alimentos básicos. Esta é a Venezuela, um símbolo de ascensão e queda que fascina e choca o mundo. Prepare-se para entender como esse paraíso promissor se transformou em uma crise histórica. Nos anos 70, a Venezuela era a joia da América Latina. Com as maiores reservas de petróleo do mundo, o país se destacou como um dos maiores exportadores globais. Caracas, a capital, pulsava com modernidade, luxo e uma classe média em ascensão. Estrangeiros chegavam em busca de oportunidades, e as universidades eram centros de excelência. O bolívar, moeda venezuelana, tinha um dos valores mais fortes da região, e a sociedade desfrutava de estabilidade econômica e altos índices de desenvolvimento humano. Porém, essa prosperidade estava ligada diretamente ao petróleo, que representava mais de 90% das exportações. O país se tornou dependente de uma única fonte de riqueza, ignorando setores como agricultura e indústria, colocando esses setores em segundo plano distante. A bonança parecia interminável, mas uma bomba relógio silenciosa estava prestes a explodir. Nos anos 90, a queda dos preços do petróleo começou a abalar a economia venezuelana. Hugo Chávez, antes de se tornar presidente, tentou um golpe militar em 1992 para derrubar o governo de Carlos Andrés Pérez, alegando corrupção e má gestão do país. Apesar de fracassar, o evento marcou sua ascensão como uma figura política de peso, especialmente após seu famoso discurso em que assumiu a responsabilidade pelo golpe com a frase "por agora". Chávez foi preso, mas sua prisão apenas ampliou seu apelo popular, sendo visto como um herói por muitos venezuelanos desiludidos com a política tradicional. A insatisfação popular abriu caminho para Hugo Chávez, que assumiu o poder em 1999, com promessas de justiça social e redistribuição de riqueza. Chávez se apresentou como um salvador da pátria, prometendo reformas profundas para combater a pobreza e a desigualdade, ganhando a confiança de milhões. Mas o que muitos não sabiam era que o exército desempenharia um papel crucial no seu governo. Chávez, vindo de uma carreira militar, rapidamente fez alianças estratégicas com os militares, garantindo sua lealdade por meio de cargos e benefícios. Esse domínio do exército foi essencial para a consolidação do seu poder, especialmente em momentos de crise de 2002, quando ele usou a força militar para garantir sua volta ao poder. Em meio a greves, descontentamento generalizado e tensões entre classes sociais, empresários, trabalhadores e militares se uniram em protesto contra suas políticas autoritárias. Após uma grande manifestação, Chávez foi brevemente afastado, mas a mobilização de seus apoiadores nas ruas e divisões no exército garantiram seu retorno ao poder em apenas 2 dias. Este episódio consolidou sua posição, mas também polarizou ainda mais o país, plantando as sementes de uma crise política duradoura. Foi justamente nesse período de instabilidade e polarização que Nicolás Maduro começou a ganhar destaque no cenário político. Maduro era uma figura próxima de Chávez, atuando como líder sindical e defendendo ferozmente as ideologias do então presidente. Durante 2002, Maduro desempenhou um papel estratégico ao mobilizar apoiadores do governo e defender Chávez publicamente, solidificando sua lealdade ao líder. Chávez enganou a população ao prometer uma revolução bolivariana, com políticas que aparentavam beneficiar os mais pobres. No entanto, muitas dessas promessas não passaram de discursos, enquanto o país passava a enfrentar uma crescente crise econômica, marcada pela corrupção e ineficiência. O petróleo ainda gerava receitas, mas as reformas internas falhavam, e a economia era fortemente controlada pelo governo. Em 2013, o curso da história da Venezuela tomou outro rumo dramático com a morte de Hugo Chávez, vítima de um câncer que havia sido diagnosticado anos antes. Chávez, em seus momentos finais, declarou publicamente que Nicolás Maduro seria seu sucessor, pedindo ao povo venezuelano que confiasse nele para continuar a revolução bolivariana. Com esse respaldo direto, Maduro assumiu a presidência interina e, pouco tempo depois, venceu uma eleição marcada por tensões e suspeitas de irregularidades. Juan Guaidó, que em janeiro de 2019 se autoproclamou presidente interino da Venezuela. Guaidó, então presidente da Assembleia Nacional, baseou sua declaração no argumento de que a reeleição de Nicolás Maduro em 2018 foi fraudulenta,
tornando seu mandato ilegítimo. Guaidó recebeu amplo apoio internacional, com mais de 50 países, incluindo os Estados Unidos e várias nações europeias e latino-americanas, reconhecendo-o como presidente interino. No entanto, internamente, ele enfrentou desafios significativos para consolidar seu poder, principalmente devido ao controle de Maduro sobre as instituições, o exército e a repressão a opositores. Além disso, a morte de Óscar Pérez, ex-policial e ativista, simbolizou a resistência contra um regime que muitos consideram ditatorial. Óscar foi assassinado em 2018 após uma tentativa de revolta contra o governo de Maduro, tornando-se um mártir para a oposição. Em meio ao cenário político conturbado da Venezuela, um dos principais nomes de oposição, Maria Corina Machado, enfrentava um grande obstáculo em sua luta por mudanças. A ex-deputada, que tem ganhado apoio popular com suas críticas à gestão de Nicolás Maduro, foi impedida de se candidatar à presidência nas últimas eleições. O governo de Maduro a acusou de envolvimento em conspirações contra o regime e usou esse argumento como base para barrar sua candidatura, uma medida que gerou protestos tanto dentro quanto fora do país. Outro impacto grave da crise política e econômica na Venezuela é o êxodo massivo de seus cidadãos. Milhões de venezuelanos deixaram o país nos últimos anos, buscando refúgio em países vizinhos ou em outras partes do mundo. O desemprego, a falta de alimentos, a escassez de remédios e o colapso dos serviços básicos fizeram com que muitos não vissem outra saída senão emigrar. Atravessando fronteiras de forma desesperada, os venezuelanos têm enfrentado condições precárias, em busca de uma vida mais digna. As eleições de 2024 na Venezuela foram marcadas por graves denúncias de fraude. A manipulação dos resultados, com observadores internacionais e líderes da oposição apontando diversas irregularidades no processo eleitoral. Um dos pontos mais críticos foi a não apresentação das atas de votação, o que impossibilitou a verificação da transparência e legitimidade dos resultados. Edmundo venceu as eleições em disputa com Maduro. Após enfrentar pressões crescentes e ameaças ao seu bem-estar, Edmundo González foi forçado a deixar a Venezuela. Sua oposição aberta ao regime de Nicolás Maduro, além de suas denúncias sobre as fraudes eleitorais, colocaram sua vida em risco, com alegações de perseguições políticas e até tentativas de silenciá-lo. Edmundo González tem atraído o apoio de diversos países que se opõem à permanência de Nicolás Maduro no poder. Entre os aliados de González, destacam-se países da América Latina e da Europa, que veem nele uma alternativa para restaurar a democracia na Venezuela. Esse exílio forçado é mais um reflexo da grave situação de repressão política no país, onde vozes da oposição são constantemente silenciadas por meio de intimidação, prisão ou exílio. González, agora fora da Venezuela, continua sua luta pela democracia e pela justiça, buscando apoio internacional para denunciar as ações do governo de Maduro e promover uma transição política no país. A sua saída do país, no entanto, enfraqueceu ainda mais as esperanças de muitos venezuelanos que acreditavam que ele poderia ser uma figura-chave para a mudança política dentro das fronteiras do país. Hoje, a Venezuela vive um cenário de crescente insatisfação popular diante das eleições fraudulentas que mantêm Nicolás Maduro no poder. A oposição, liderada por figuras como Edmundo González e Maria Corina Machado, tem ganhado força, unindo vozes em prol de mudanças reais e transparentes no país. Edmundo surge como um líder estratégico, enquanto Maria Corina, conhecida por sua postura firme contra o regime, mobiliza a sociedade com discursos que desafiam a narrativa autoritária. O povo venezuelano, cansado de promessas não cumpridas e repressão, busca mais do que esperança, busca ação. Movimentos estão se organizando, e as ruas começam a se tornar novamente palco de protestos, semelhantes aos que marcaram episódios decisivos no passado. A luta não é apenas contra Maduro, mas contra um sistema que insiste em sufocar a democracia. O futuro da Venezuela ainda é incerto, mas o desejo de liberdade e justiça permanece vivo, alimentado por uma população que não desistiu de sonhar com dias melhores. A Venezuela nos ensina como um país pode passar de potência à crise por erros de gestão e dependência econômica. A manipulação do exército, as promessas vazias de Chávez e a manutenção de um regime autoritário por Maduro, através de eleições fraudadas, mostram os perigos de um governo que não responde ao povo. Qual será o futuro da Venezuela?
Resta saber se a chama da esperança ainda pode se acender em meio à escuridão da crise. Gostou deste conteúdo? Inscreva-se no canal e deixe sua opinião nos comentários. Qual é o futuro que você imagina para a Venezuela?